Fidelidade ao caminho. Foi o caminho mais certeiro que eu trilhei na minha vida. Quando eu iniciei minha faculdade, eu sempre tive muita dificuldade financeira e meus pais sempre me auxiliaram para realizar a minha faculdade. Fiz tudo errado. Além da faculdade, eu me comprometi dentro de um casamento que acabou me endividando muito. E com isso, eu comecei a não conseguir pagar nem minha faculdade e nem a sustentar a minha casa. Esse casamento ele durou em cerca de 1 ano e ele se transformou numa bola de neve que acabou destruindo toda a minha vida financeira por um bom tempo. Eu tive muitos anos do meu nome sujo e por ter o meu nome sujo e ter tido essa insatisfação sentimental, eu acabei não ligando muito para o meu nome e eu não ligava também para minha relação com outras pessoas. Para concluir minha faculdade, no meu último semestre, conscientemente eu tinha 3 folhas de cheque, eu entreguei para a faculdade 3 folhas de cheque sabendo que eles iam voltar e que eu não ia ter como pagar aquilo. E com isso foi se arrastando muitos anos onde eu não conseguia negociar, não conseguia comprar, eu contraía mais dívidas, eu não me preocupava em pagar essas dívidas, eu recebia diariamente ligações de cobrança que eu acabava negociando e não pagando, eu acabava enrolando as pessoas que me ligavam cobrando, eu acabava arranjando desculpas, mas no fundo eu sabia que eu não ia pagar e eu não tinha o interesse de pagar. Eu era consciente que existia dívidas, eu era consciente que eu estava enganando pessoas, que eu estava lesando pessoas. Às vezes eu me satisfazia mais em enganar a pessoa do que realmente estar do lado dela. Como consequência, isso foi me dando um vazio, uma tristeza muito grande. E eu até tinha um bom emprego, até tinha os meus diplomas, até tinha isso, mas uma tristeza e um vazio muito grande. Sabia que eu estava errado e eu precisava de uma saída para isso. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa, comecei a namorar com uma pessoa, mas com essa marca, esse machucado que eu tive de um relacionamento passado, eu não conseguia me firmar. Então eu separava, voltava, a gente não conseguia construir uma relação. E numa dessas idas e vindas com essa pessoa, um dia ela me convidou para participar de uma reunião na Igreja Universal. Foi quando eu fui nessa reunião e naquela semana aquela reunião me falou muito comigo. Eu lembro que o pastor, na ocasião, ele chegou e falou que a gente não tem que se apegar a coisas e pessoas. A hora que ele falou aquilo, parecia que ele estava falando para mim. Eu veio direto, eu comecei a olhar e, de fato, eu estava ruindo, porque eu estava me apegando ao meu diploma, eu estava me apegando a coisas que me transformou em algo que eu não era. Algo que me transformou em uma pessoa sem caráter, uma pessoa suja. E nisso o pastor ele falou sobre as primícias. Ele falou em colocar em Deus em primeiro. E a partir do momento que eu vi que eu estava ruindo porque eu estava apegado a coisas e pessoas e Deus ele não estava na minha vida, eu decidi mudar a chave. Eu decidi virar esse momento e colocar Deus em primeiro. Eu me conscientizei que não era certo ter o meu nome sujo, eu ser uma pessoa endividada, eu ser uma pessoa que está colocando Deus em primeiro, uma pessoa que está querendo seguir a Deus e ter essa vida toda errada, ter esse caráter totalmente questionável. As dívidas menores que já estavam ao alcance, a gente já fui pagando. As que estavam maiores, Deus foi criando situações para a gente conseguir negociar essas dívidas. E nesse negociar essas dívidas, a gente foi pagando. Deus deu uma visão também para a gente parar de ser funcionários e abrirmos a nossa empresa. Então hoje eu e a minha esposa trabalhamos juntos na nossa própria empresa e com isso ele vem abençoando. Quando nós abrimos a nossa empresa, a gente decidiu ser fiel nos nossos impostos. A gente ouvia muito dizer que existe forma de desviar ou até mesmo pessoas indicando como reduzir e ter um maior lucro. Mas a gente não via isso, a gente sempre creu que a partir do momento que Deus fosse o primeiro, nunca ia faltar para nós, e de fato nunca faltou.
Quando a gente começa a falar de palavra, né, a gente começa a falar de promessa, não tem promessa maior do que o Espírito Santo. Não tem promessa que a gente vá buscar mais do que a promessa do Espírito Santo. A financeiro é bom, a vida sentimental mas o Espírito Santo é tudo. Se eu olhar para trás e ver aquela pessoa relapsa, egoísta e sem caráter que eu era, e a pessoa depois do batismo com o Espírito Santo, uma pessoa de palavra, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que tem um casamento, uma pessoa que é temorosa, eu só sou grato, de verdade. Eu tenho, na verdade, uma coisa que eu construí comigo, que eu não comento muito, né? Mas quando eu abri a empresa, eu tive consciência que eu já não era mais uma pessoa. Eu era duas pessoas, o Fernando, pessoa física, e o Fernando, pessoa jurídica. Então, tudo que fatura na minha empresa, cada centavo que passa pela minha empresa e não é do lucro, é do faturamento, eu devolvo para Deus também. Uma das minhas maiores alegrias é essa. É saber que aquilo que eu vou devolver, aquilo que já é de Deus, eu simplesmente devolvo para Ele, pode fazer com outras pessoas o que aconteceu comigo.